Olá, tudo bem com vocês? Essa é a aula 1 da unidade 2. Nessa aula a gente vai ver o que está aqui no sumário. Então a gente inicia falando sobre simetrias na física. As leis físicas elas têm uma propriedade interessante que elas são invariantes sobre transformações. Tá? Quais são essas transformações? Transformações é uma operação que você faz no sistema e depois de fazer essa operação, a lei física que você estava tratando, ela continua válida. Então, essa operação pode ser uma translação, uma rotação, uma mudança no tempo, okay? Uma mudança nas condições de contorno. Tá? E esse fato é importante porque ele estabelece que simetrias nos sistemas físicos. Tá? Uma definição simples sobre simetria é que então uma coisa ela é simétrica se após fazer uma operação o sistema se parece exatamente como antes. Então, tá? Por exemplo, então, se tiver uma caixa cúbica regular, se você tem uma face voltada para você e faz uma rotação de 90 graus, você vai ter uma outra face voltada para você. Então, você tem se o sistema ele é homogêneo, então você não consegue distinguir é, a diferença entre uma face e outra que está voltada para você, né? Obviamente, se você tiver se você pintar cada face de uma cor, aí você já perde essa não, você já não tem uma não uniformidade e aí você pode distinguir, tá? Então, assim, vamos usar aí desse fato, então, e, e vamos obter uma lei que é muito importante para o eletromagnetismo, tá? Que é a lei de Gauss. Então, inicialmente, a gente começa a definir o que é fluxo, tá? Então, fluxo a gente define para quantidades vetoriais. Okay? Então, considere uma quantidade vetorial que nesse caso aqui é um campo elétrico, tá? Está apontando nessa direção dada pelas setas azuis aqui. E aí, nessa região, você pode determinar uma área, tá? Uma área, essa região aqui, essa área que você definiu, ela não precisa necessariamente ter um contorno físico. Você simplesmente colocou uma parte, considerou uma parte dessa região, tá? E que tem uma certa área, ok? Então, se você tem essa área aqui delimitada, essa área ela vai ter um vetor normal que aponta perpendicularmente a essa superfície, tá? Perpendicularmente, ou seja, 90 graus com essa superfície. De tal maneira que vai existir um ângulo θ entre a normal a essa superfície que você considerou e o campo vetorial que você está tratando. Nesse caso aqui, o campo elétrico, tá? A gente estabelece que dessa área grandona, uma área pequena. Então, nesse caso aqui, você tem um diferencial de área, tá? Ok? Porque essa superfície aqui, ela pode ser curva. Então, cada elemento de área dessa superfície pode apontar numa direção, tá? Ok? Não necessariamente ele tem que ser um plano, tá? Pode ser uma superfície curva. Então, a normal aqui, ela pode apontar em cada direção. Por isso que é importante definir um elemento de área dessa área que você está estabelecendo, tá? Então, ok. Como que a gente determina uma expressão para o fluxo? Então, é o seguinte. A gente usa a letra grega φ, tá? E o fluxo ele vai ser o produto da quantidade vetorial que você está levando em conta, nesse caso o campo elétrico, tá? Vezes a área que o campo elétrico está atravessando, vezes o cosseno do ângulo entre o campo vetorial, campo elétrico, e a normal, tá? Ok? Então, esse produto aqui, E vezes A cosseno θ, é exatamente o produto escalar entre dois vetores, tá? Então, nesse caso, a gente vai escrever o A cosseno θ como a normal vezes a área
produto escalar com campo elétrico. Então, vai ficar o campo elétrico escalar NA, certo? Esse N aqui é o vetor normal, é unitário, ok? Então, ele tem módulo 1 e a direção dada pela normal à superfície que você está considerando. Bom, se, se a quantidade vetorial que você está levando em conta for contínuo, então, se eu quero calcular o fluxo sobre essa superfície toda, eu faço uma integral, que é o que a gente está fazendo aqui. Vai ser o fluxo, então, ele vai ser uma integral de E escalar NdA. Tá? O caráter vetorial aqui, ó, N, eu posso colocar ele no infinitesimal dA. Tá? Então, aí, de tal maneira que eu vou ter um produto escalar EdA. Tá? Então, o vetor passou a ser o elemento de área dA. Então, olha só, esse elemento de área dA, quando você está tratando ele como vetor, ele aponta na direção normal, tá? Então, esse dA aqui aponta na mesma direção de N. Ok? Se a quantidade vetorial que você está levando em conta for discreta, aí, em vez de tratar como integral, a gente vai tratar como somatório, tá? Então, φ vai ser igual a somatório de E índice I escalar ΔA, tá? Então, você tem aqui, nesse caso, quantidades discretas, tá? Então, o infinitésimo de área vira uma pequena área, tá? ΔA. E o índice I está querendo dizer, então, que se você tem, se é discreto, você vai ter um atravessando uma área ΔA1, um E2 atravessando uma área ΔA2, ok? Para a lei de Gauss, o que a gente vai avaliar é o fluxo sobre uma superfície fechada, tá? Então, como que fica o fluxo sobre uma superfície fechada? Então, imagina que você tem aqui um cilindro, tá? Pedaço de cilindro, aí o fluxo de campo elétrico atravessa essa superfície, tá? Então, atravessa e sai do outro lado, ok? De novo, né? Então, ele está atravessando a superfície, que tem uma área A aqui, ele está saindo aqui pela área A e está entrando aqui atrás por uma outra área A, que não necessariamente tem que ser a mesma, tá? Tem a normal aqui, a superfície, tem um diferencial de área dA, tem um ângulo θ entre a normal e o campo vetorial que está sendo levado em conta. Então, o fluxo vai ser, ou vai ser, se for, o campo for discreto, um somatório de E escalar ΔA, ou, no caso de ser contínuo, vai ser uma integral, e aí tem esse símbolo aqui com essa bolinha, quer dizer que é uma integral ao longo de uma superfície fechada. Ah, por que essa bolinha está indicando superfície? Porque essa integral é uma integral de área, tá? Então, se é uma integral de área e tem a bolinha, quer dizer que é uma superfície fechada. Porque vocês vão ver mais na frente, nós vamos ter uma integral sobre uma linha fechada, um circuito fechado, ok? Aí é uma integral de linha, tá? Mas o símbolo aqui é o mesmo, vai ter uma integral com uma bolinha. Então, o fluxo sobre uma superfície fechada, ele é a integral ao longo de uma superfície fechada de E escalar n dA, tá? Como eu disse, o caráter vetorial pode ir para a área, então vai ser, isso aqui ficaria E escalar dA, tá? Em módulo, eu posso escrever que essa integral é E multiplica dA vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então, vamos considerar aqui que esse campo aqui, esse campo está atravessando a superfície fechada, né? Nessa forma cúbica aqui, ó. E aí a gente pode comparar quantidade EDA que entra com a quantidade EDA que sai. Se a gente fizer ao longo da superfície fechada, que a gente está fazendo isso, tá? Então, o fluxo ao longo da superfície fechada de E escalar NdA, ele vai ser menos EA, por quê? Na entrada aqui, ó, o E está apontando nessa direção e o A está apontando na direção contrária, porque o vetor normal ele sempre aponta para fora da superfície, tá? Então, na hora que o campo está entrando nessa superfície, a normal está apontando aqui para
para sentido contrário ao campo elétrico, né? Então vai ficar escalar dA cosseno de 180 graus. Então vai dar menos 1. Tá? Aí quando você integra dA, vai dar área. Então ficou por isso que ficou menos E vezes A. Mais do lado de cá, é A cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então vai ficar mais EA. Então, somando isso aqui, deu igual a zero. Então, quando a gente tem um resultado desse tipo aqui, ó, que a gente calcula o fluxo ao longo de uma superfície fechada, tá? De uma quantidade vetorial e dá zero, significa o seguinte, é que dentro aqui da superfície, o que aconteceu? Você não tem nem uma fonte de campo elétrico, tá? E nem um vertedor ou um sumidouro, tá? de campo elétrico, certo? Então, assim, fazendo uma comparação, se você tivesse, por exemplo, água entrando de um lado, ok, água não é água é uma quantidade de um objeto, mas você pode considerar a velocidade da água, tá? E tem um campo vetorial. Tem água entrando de um lado, água saindo do lado. Quando você vê o fluxo disso dar zero, significa que você não tem nenhuma fonte de água lá dentro. Então, por exemplo, você não teria uma torneira e você não teria um escoadouro de água lá dentro. Né? Se o fluxo desse negativo, isso implica que você teria um vertedor, um escoadouro. Se fosse positivo, quer dizer que você teria uma fonte. Então, se não fosse zero, né, aí você teria ou uma fonte ou um vertedouro ou um sumidouro desse campo que você está considerando, certo? Então, agora vamos estabelecer a lei de Gauss. Dado que a lei de Gauss ele vai usar o fato de que as leis da física são simétricas, então nós vamos aplicar uma simetria e vamos usar o conceito de fluxo sobre superfície fechada, tá? Então vamos lá. Se você tem aqui, imagina que você tem uma carga positiva, tá? A gente sabe que essa carga estabelece um campo que é radial, né? Radial, então saindo dela. Então eu desenhei aqui 4 linhas de campo, mas você tem infinitas linhas de campo aqui. E aí a gente vai estabelecer uma superfície que envolve essa carga. Essa superfície é uma esfera. Então você tem uma carga e você tem uma superfície envolvendo essa carga. É uma esfera de raio R, tá? Lembrando que essa superfície é simplesmente uma superfície imaginária, tá? Não é uma superfície, não é física, assim. Eu estou imaginando uma superfície envolvendo a carga. Bom, a normal a essa superfície vai apontar para fora dela, né? E em cada ponto aqui onde eu tenho essas linhas de campo elétrico, na realidade eu tenho muitas, mas assim eu só desenhei 4, a normal vai apontar na mesma direção do campo elétrico, né? O campo elétrico, devido à carga positiva, aponta para fora, mesma direção e mesmo sentido. E a normal aponta para fora também, né? Beleza? Então, o fluxo de campo elétrico em torno dessa superfície fechada aqui, que é uma esfera, então vai ser aqui, escalar NdA, que é a integral ao longo da superfície de EdA cosseno θ. Aqui, por enquanto, aqui é a definição. Bom, como o campo elétrico, em todos os pontos aqui da superfície, eles têm o mesmo módulo, né? Porque a distância da carga a qualquer ponto da superfície é o mesmo, e a gente viu que o campo elétrico ele depende dessa distância. Então, o campo elétrico ele vale o mesmo em qualquer ponto da superfície. Então, eu posso tirar isso aqui para fora da integral. Tá? Porque ele é o mesmo, ele é constante aqui. Ele não depende desse vetor infinitesimal de área. Então, posso tirar para fora e vai ficar uma integral ao longo de uma superfície fechada de dA. Não, dA é um elemento de área dessa superfície esférica. Quando eu integro, vai dar a área da superfície esférica. Qual que é a área de uma superfície esférica? Qual que é o valor dela? É 4πr². Okay? Então, o fluxo ao longo dessa superfície fechada, devido ao campo elétrico gerado pela carga, é o campo elétrico vezes 4πr². Beleza? Ok. Bom, a gente já sabe qual que é a expressão do campo elétrico devido a uma carga pontual, tá? Na distância R vai ser 1 sobre 4πε0, a carga que está gerando o campo,
dividido por r ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir. Nós temos um campo aqui, nós temos uma expressão para o campo, nós vamos substituir. Então, o fluxo vai ficar que é E vezes 4πr ao quadrado. No lugar de E, eu vou colocar 1 sobre 4πy0, Q sobre R2, que é essa expressão aqui. Ó. E ainda multiplica 4πr ao quadrado, dá para ver que dá para cortar 4πr ao quadrado embaixo com 4πr ao quadrado em cima. De tal maneira que o fluxo ficou a carga, está lá dentro da superfície, dividido por ε0. Então, olha só. A gente calculou o fluxo por definição e obteve essa expressão aqui, ó, né? E vezes 4πr ao quadrado. A gente sabendo a expressão para o campo elétrico de uma carga pontual, e viu também, e substituindo ali, a gente viu também que o fluxo é a carga dividido por ε0. De tal maneira, então, que a lei de Gauss, o que ela vai estabelecer? Ela vai estabelecer que a integral do fluxo sobre uma superfície fechada de E escalar n dA, ele vai ser igual à carga que está envolvida pela superfície dividido por ε0. Eu passei o ε0 para lá, tá? Só para poder também isolar aqui. Ó. E aí, a superfície que envolve a carga é chamada de gaussiana. Tá? A gente chama essa superfície que envolve a carga de gaussiana, e aí que está a simetria. Nós escolhemos como superfície gaussiana uma superfície esférica. Tá? A gente vai sempre escolher como superfície gaussiana aquela que, quando a gente quer fazer a conta desse lado de cá, ó, a gente vai escolher uma superfície cuja essa integral de dA a gente consiga resolver facilmente. Tá? Então, as superfícies gaussianas elas vão ser cilíndricas, elas vão ser esféricas, pode ser uma caixa cúbica, tá? Dependendo do que você quiser, que você está querendo, qual a distribuição de cargas que você tem e que você quer calcular o fluxo sobre uma superfície fechada, tá? Então, olha só, a lei de Gauss ela vai estabelecer, então, que a integral ao longo de uma superfície fechada de E escalar em dA é igual à carga envolvida pela superfície fechada dividido por ε0, tá? E foi o resultado que a gente obteve aqui. A gente viu que ele é igual a carga sobre ε0, então a gente igualou isso aqui com isso aqui, ó. Com essa integral aqui, certo? E aí eu simplesmente passei o ε0 para lá. Então, essa é a lei de Gauss e nas próximas aulas a gente vai aplicar ela para várias configurações de carga. Vocês vão ver que é possível obter o campo muito mais facilmente quando eu consigo aplicar a lei de Gauss. Mas a lei de Gauss ela não necessariamente ela é uma expressão para você obter o campo. Tá? A gente só pode obter quando a gente escolhe uma superfície que seja apropriada. Tá? Mas o que é importante na lei de Gauss é isso, que se você calcula essa integral aqui ao longo de uma superfície fechada, ela vai ser exatamente a carga envolvida por essa superfície dividida por ε0. Esse que é o resultado importante da lei de Gauss, certo? Tudo bem, então a gente continua nas próximas aulas.